O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme o seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho ao seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e expulsaram da cidade. Levaram-no ao alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, na intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, nós escutamos o Evangelho desta segunda-feira, da 22ª semana do Tempo Comum, e iniciamos com esta leitura deste Evangelho, o Evangelho de Lucas, que será lido durante os dias da liturgia, nas nossas missas, na liturgia da palavra. E hoje vemos Jesus dirigindo-se à sua cidade natal, Nazaré, e em dia de sábado, como um bom judeu, vai à sinagoga para a reunião que os judeus costumavam fazer no dia do sábado, para ouvir a lei e os profetas. Como alguém que chega à cidade e possivelmente também ouvindo falar do que Jesus realizava, convidaram-no para fazer a leitura. Jesus a faz, proclamando aquela bem-aventurança de Isaías a respeito do Messias, o consagrado, do ungido do Senhor, que veio realizar todas aquelas ações libertadoras e proclamar o ano da graça do Senhor. Por fim, Jesus, na sua primeira pregação na sua terra, diz que se cumpriu aquela escritura que acabaram de ouvir. Em um primeiro momento, eles se encantam, têm os olhos fixos nele, ficam extasiados com as palavras de encanto que saem da boca de Jesus. Mas logo depois esse encanto se transforma em recusa, quando ele mesmo diz: Não é este o filho de José? Jesus, entendendo a intenção dos seus corações, então vai falar-lhes aquelas palavras que já são conhecidas nossas, né? Médico, cura-te a ti mesmo, faze aqui o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum, e um profeta não é aceito em sua terra. Usa do exemplo de Elias e de Eliseu, os quais atenderam pessoas pagãs, não judias. Elias enviado à viúva de Sarepta, e Eliseu que curou Naamã, o sírio. Daquela pregação de Jesus, então, há uma revolta, e eles querem expulsar Jesus da cidade, querem jogá-lo no precipício, mas Jesus, que é convicto do seu caminho, continua, passa pelo meio deles e vai para outros lugares. O que este Evangelho nos quer ensinar? Primeiro, que perceber que Jesus é a palavra de Deus encarnada. Não dá para pregar Jesus sem falar da sua encarnação. Hoje, tendenciamos muito a desencarnar Jesus da sua história, transformando-o num ser potente e grandioso, e esquecendo de fato esta dimensão. Não, é homem-Deus presente no meio de nós. Então, a primeira ação que devemos perceber na fé em Jesus
é proclamar a sua humanidade, é proclamar de fato a força da encarnação, é proclamar esta força que irrompeu na nossa história. Daquilo que era decaído, Deus dignificou e elevou também para participar da sua glória ao assumir a nossa carne. E depois, Jesus é a própria realização do reino. Ele é o reino de Deus presente no meio de nós. As ações de Jesus devem ser também as nossas ações. Libertar os oprimidos, proclamar o ano da graça, de fato, proclamar a liberdade para quem está preso e nunca ser a favor de qualquer sistema que oprime, de qualquer sistema que escraviza o homem. Jesus veio para libertar o homem integralmente. Nós, como continuadores de sua mensagem, também devemos fazer tudo para libertar as pessoas. Então, que Jesus, homem e Deus em nosso meio, presente na nossa história, nos ajude também a nós a sermos suas testemunhas, por meio de nossa fraqueza, é claro, mas também confiante na fortaleza de Deus, continuarmos o seu trabalho evangelizador, proclamando a boa nova a toda criatura. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bendito seja Jesus Redentor, glorificado seja